Começar o programa de hoje indo a Brasília, porque vimos mais cenas lamentáveis em uma comissão lá no Congresso Nacional. O participante, o convidado, era o ministro Fernando Haddad. Tem motivo de sobra para preocupações com coisas ligadas ao próprio ministério e reações no entorno de quem ele precisa de apoio. João Pedro Melo conta pra gente. Fala, João Pedro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve em uma sessão conjunta de duas comissões da Câmara dos Deputados para falar sobre os anúncios feitos recentemente na elevação do imposto sobre operações financeiras. Agora segue a expectativa para que o governo federal consiga dar andamento à medida provisória que trata do tema e precisa ser chancelada pelo Congresso Nacional em um prazo de até 120 dias. As propostas já foram aprovadas pelo presidente Lula e tratam de pontos como aumento de taxação para plataformas de apostas, a chamadas bets, saindo de 12% para 18%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou os números da economia do país e disse que o Brasil precisa enfrentar tabus no sistema tributário e corrigir distorções na economia. O Brasil só no primeiro trimestre deste ano cresceu 1,4%. Pega o ranking mundial de crescimento, você vai ver o Brasil no topo da lista, na comparação inclusive com países como China, como Estados Unidos. Não há razão para nós não continuarmos a crescer. Mas nós temos que ter a coragem de enfrentar determinados tabus e corrigir determinadas distorções do nosso sistema tributário e orçamentário. Em outro ponto, as chamadas fintechs, que atualmente têm alíquotas de 9%, 15% ou 20% sobre o lucro líquido, passarão a pagar entre 15% e 20% como os bancos tradicionais. Investimentos de renda fixa em títulos que antes eram isentos, como as letras de crédito imobiliário e de crédito do agronegócio, passarão a ter imposto de renda de 5%. Também será cobrada uma alíquota uniforme de 17,5% para as demais aplicações financeiras, incluindo criptomoedas, o que deve render em média 30 a 40 bilhões de reais para os cofres do governo. Em outro ponto, Fernando Haddad destacou que, mesmo que a oposição vote contra, as medidas apresentadas pelo governo são sérias e passíveis de negociação. Raramente uma medida da Fazenda foi aprovada sem emendas. Ou seja, houve negociação em todas as ocasiões. Mas é muito difícil achar uma medida da Fazenda que não tenha sido recepcionada com a seriedade devida por essa casa. Todas as medidas foram seriamente consideradas, debatidas e, ao final, aprovadas como consequência da negociação que foi feita. Durante a reunião, a oposição fez questão de reforçar que deve votar contra as medidas, destacando que uma coalizão de 19 frentes parlamentares com mais de 70% dos 513 deputados já lançou um manifesto contra as pretensões do governo e que, além disso, os setores produtivo e imobiliário estão temendo efeitos negativos no financiamento das atividades, o que pode elevar os preços. Não está na medida provisória, mas o governo federal prevê também para os próximos dias um corte de 10% em incentivos fiscais. No entanto, os setores atingidos ainda não foram definidos. Ô Zaidan, é tanta coisa envolvida nesse tema, porque o próprio Hugo Mota... Aí o Hugo Mota já relacionou isso com outras coisas, relacionou com a decisão de Flávio Dino com emendas e um novo posicionamento, na verdade uma continuidade do mesmo posicionamento do Flávio Dino sobre emendas, dizendo que isso pode mudar o clima lá dentro. O próprio Hugo Mota diz que não podia garantir, mas crê que o clima é ruim para aprovar esse pacote, essa decisão que substitui aquela anterior do IOF. Está tudo absolutamente turbulento, inclusive partidos da base do governo, que tem ministros, tem ministérios, já se posicionaram para não aprovar. O que não surpreende, não deve surpreender o Lula, porque essa tem sido a rotina, né? Partidos que estão no governo, que têm representação política, portanto, no governo do Lula, e que votam frequentemente contra projetos apresentados pelo governo. O projeto do Haddad, ele tem algumas coisas positivas, algumas coisas são inócuas, né? Inclusive, quando se observa que a média, Ronald, desses impostos sobre rendimentos financeiros, a média é de 17,5%. E quem diz isso é o próprio Haddad. Porque você tem uma taxação para quem saca antes, 15%. E aí você tem aquela escala que vai até 22,5%.
para quem deixa ali 2 anos a aplicação, né? Então, 15% para quem deixa 2 anos a aplicação. Você deixa mais tempo, você paga menos imposto. Você deixa menos tempo, tirou em 6 meses, tirou em menos de 1 ano, tirou em 1 ano, você tem 22,5%. Quanto menos tempo a aplicação fica lá, você resgata antes, o imposto é mais alto, chega a 22,5%. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro, o imposto é mais baixo. 15% é o mínimo. O que ele está propondo? Acaba com 15%, com 22,5%, uma tarifa padrão. O que é interessante, até para desburocratizar essas relações tributárias. Fica em 17,5%. Mas não muda, se ele mesmo diz que a média é essa, não vai alterar a arrecadação. Aqui você não tem compensação para aquilo que ele imaginava receber com a primeira proposta sobre o IOF. E aí, claro, a questão das letras de crédito para agricultura, para construção civil. Há também outras, como indústria, etc. Há também o FIAGROS, 5%. Hoje é isenção. E aí, 2 setores, agricultura e construção civil, estão dizendo isso sim vai afetar esses 2 setores. Não vai ser apenas algo que atingirá o investidor. Por quê? Porque a tendência é que haja menos crédito disponível. E no caso da construção civil, há uma projeção feita. Claro, você não sabe qual vai ser a redução da aplicação. Pode ser que ela se mantenha igual, já que 5% é menos que 17,5%. Não é? Se você aplicar em outro tipo de papel, você pode entrar ali na faixa que será padrão, se for aprovado, de 17,5%. Ainda que não seja aprovado, você vai pagar no mínimo 15%, se ficar 2 anos aplicado. Ou vai pagar 17,5% ou vai pagar 22,5%. Agora, esses 5%, se houver uma redução da aplicação, um dos resultados é que haveria encarecimento, principalmente na construção de edifícios residenciais para a classe média. É isso que o setor da construção civil projeta como provável consequência, porque eles sabem como o crédito é distribuído pelo próprio setor, né? E basicamente a ideia é que isso... Porque casas populares é outro tipo de financiamento, inclusive dinheiro do fundo de garantia, etc. Mas basicamente haveria prejuízo para o custo da produção de unidades para a classe média. E no caso da agricultura também há o receio de menos dinheiro, embora o Fávaro, que é do setor, tenha elogiado. O Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, ele é do setor. É também do governo? Sim, mas ele poderia dizer, não concordo, minha posição foi vencida. Ele disse que apoia essa ideia. Agora, essas comissões não resolvem coisa alguma. Você não tem um debate adulto, sério. Né? Tá cheio de gente lá que foi adjetivada ontem pelo Bolsonaro. Foi adjetivada ontem pelo Bolsonaro, não é? Uhum. Então, ali é um bate-boca estéril, né? Bobagem, cara querendo fazer corte para rede social. É um parque infantil, né? Da pior qualidade. Sempre da pior qualidade, infelizmente.